Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. E para marcar essa data, preparamos uma análise especial. Esse material foi desenvolvido em conjunto pelo Dr. Frederico Lobo, pela doutora Tereza Leu, pela doutora Tatiana Abrão, que é nutróloga e endocrinologista, pelo Dr. Limiro Silveira e pela doutora Diana Sá. E o nosso tema é o seguinte: se a sua ideia sobre o tratamento do diabetes tipo 2 ainda se resume a, basicamente, controlar o açúcar no sangue, bom, prepare-se. O manual mudou, e mudou completamente. Hoje a gente vai desvendar essa nova era no manejo do diabetes, uma abordagem que vai muito, mas muito além dos números de um exame de laboratório. Por décadas, a resposta para essa pergunta parecia ser um sonoro sim, não é mesmo? O foco era quase que exclusivamente na hemoglobina glicada, naquele número. Mas, felizmente, a ciência avançou e, com ela, a nossa compreensão. A pergunta que realmente guia a medicina moderna hoje é outra. Será que a gente estava olhando para o alvo certo esse tempo todo? E a resposta hoje é um claro e definitivo não. O objetivo principal não é mais só gerenciar um número. A meta é implementar uma estratégia de verdade, uma estratégia completa para a saúde a longo prazo. Sabe, a gente está falando aqui de proteger ativamente o coração, os rins, todo o sistema cardiovascular. É uma visão muito mais ampla. Bom, e para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir essa estrutura, que é como uma nova pirâmide de tratamento. A gente começa com essa nova visão do diabetes, depois constrói a base com o estilo de vida, sobe um degrau para avaliação de risco, explora o nosso kit de ferramentas farmacológicas e, por fim, a gente junta tudo para ver como se monta uma terapia personalizada. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A grande virada de chave, a mudança de paradigma está exatamente aqui. A gente saiu de uma mentalidade que era, vamos dizer, glicocêntrica, sabe? Focada só na glicose, para uma abordagem holística, de corpo inteiro. Uma abordagem onde a proteção do coração e dos rins ganha o mesmo peso, ou às vezes até mais, do que o simples controle do açúcar. E é interessante que essa nova visão, ela começa com um fundamento que é insubstituível. A base da pirâmide. Aquilo que sustenta todo e qualquer tratamento não é um comprimido, não é uma pílula mágica. E o poder do estilo de vida, olha, ele se traduz em números que são realmente impressionantes. Esse dado, por exemplo, vem de um estudo de acompanhamento de 10 anos. O exercício moderado e regular, sozinho, reduziu o risco de uma pessoa desenvolver diabetes em 53%. 53%! Isso não é um pequeno ajuste, é uma verdadeira transformação. E o exercício é só uma parte da história. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes são muito claras. A base é um conjunto de pilares. Tem a terapia nutricional focada no controle de peso, claro, o exercício físico regular, mas também tem coisas que às vezes a gente esquece, né? Reduzir o tempo que a gente passa sentado, garantir um sono de qualidade, parar de fumar e, claro, gerenciar o estresse. Todos esses elementos juntos é que criam a fundação mais sólida possível para o tratamento. Certo. Com essa base do estilo de vida bem estabelecida, a gente pode ir para o próximo nível, entender o risco individual de cada paciente. E esse talvez seja o passo mais crucial da nova abordagem, porque é ele que vai definir todo o caminho do tratamento com medicamentos. E este slide ilustra o porquê disso de uma forma brilhante. Vamos imaginar duas pessoas com diabetes. A primeira, mais jovem, com diagnóstico recente, sem outras complicações. Ela se encaixa no perfil de baixo risco. Para ela, o objetivo principal ainda pode ser o controle da glicemia. Agora, a outra pessoa já teve um infarto, ela está numa categoria de risco cardiovascular muito alto. Para essa pessoa, o tratamento não é só sobre açúcar, é sobre sobrevivência. O objetivo passa a ser usar medicamentos que comprovadamente reduzem o risco de um novo evento cardíaco. Percebe a diferença? Então, uma vez que a gente sabe o risco, aí sim a gente pode abrir o nosso kit de ferramentas. E a medicina moderna nos deu uma variedade incrível de medicamentos. Cada um deles é como uma ferramenta específica, com uma função que vai muito além de simplesmente baixar a glicose. A primeira ferramenta é a metformina. É o clássico, o confiável, o ponto de partida para muitos pacientes, especialmente aqueles de baixo risco. Ela é eficaz, é segura, é acessível e o foco principal dela é, de fato, o controle da glicemia. Em seguida, a gente tem o que podemos chamar de protetores, os inibidores de SGLT2. A forma como eles funcionam é genial. Basicamente, eles fazem com que os rins eliminem o excesso de glicose pela urina. Mas o efeito mais importante, o pulo do gato e o motivo deles serem a primeira linha para pacientes de alto risco é que eles comprovadamente protegem o coração e os rins de danos futuros.
é proteção de órgãos. E, finalmente, temos os multitarefas, os agonistas do receptor de GLP-1. Eles imitam um hormônio que o nosso corpo já produz. E qual o resultado? Um controle glicêmico mais inteligente, uma sensação de saciedade que ajuda e muito na perda de peso e, o que é crucial, proteção cardiovascular. São uma ferramenta poderosíssima, especialmente quando o controle do peso é um objetivo central do tratamento. Ok, agora a gente vai juntar todas as peças. Como é que esses fundamentos, essa avaliação de risco e essas ferramentas se combinam para criar um plano de tratamento que seja de fato individualizado? O caminho é bastante lógico e claro. Primeiro, construir aquela base sólida do estilo de vida. Segundo, fazer uma avaliação precisa do risco cardiovascular. Terceiro, selecionar as ferramentas certas para aquele trabalho específico, seja para controlar a glicemia, proteger órgãos ou ajudar na perda de peso. E quarto, que é fundamental, monitorar e ajustar, porque o tratamento não é estático, ele evolui junto com o paciente. Então, o ponto crucial de toda essa conversa é este. Acabou a era da receita de bolo para o diabetes tipo 2. Sabe, aquele tratamento igual para todo mundo? O tratamento moderno é uma estratégia dinâmica, é uma estratégia moldada pelo perfil de risco, pelas metas de saúde e pelas necessidades individuais de cada pessoa. E para resumir toda essa revolução que a gente está vivendo, nada melhor do que as palavras da própria Sociedade Brasileira de Diabetes na sua mais nova diretriz. O tratamento evoluiu de uma visão focada no controle da glicemia para uma abordagem ampla, abrangendo proteção cardiorrenal e controle da obesidade. É a síntese perfeita. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Essa nova era do tratamento do diabetes nos força a questionar qual é o verdadeiro objetivo. Será que estamos apenas perseguindo um número no exame de laboratório? Ou estamos buscando o que realmente importa? Uma vida mais longa, mais saudável e com menos complicações? Bom, a medicina moderna já escolheu o lado dela.